Opa, tudo bem? Este é mais um vídeo do curso de Geometria Euclidiana Plana. Nele, nós vamos motivar, definir e analisar algumas consequências da importante noção de semelhança de triângulos. Bora lá? Neste vídeo, vamos motivar, definir e analisar a importante noção de semelhança de triângulos. Considere para isto os triângulos ABC e DEF em tela. Ao afirmarmos que estes triângulos são semelhantes, nós estamos dizendo, de uma perspectiva informal, que um triângulo é uma cópia ampliada ou reduzida do outro triângulo. Ainda podemos dizer, deste mesmo ponto de vista informal, que estes triângulos são semelhantes pois eles possuem a mesma forma, isto é, podemos comparar estes triângulos de tal sorte que há entre eles uma similaridade de certo modo análoga àquela que existe entre plantas, mapas e maquetes e as correlatas obras da construção civil. De uma perspectiva precisa, adequada para este nosso primeiro curso de geometria, dizemos que dois triângulos são semelhantes quando existe uma correlação biunívoca entre os vértices destes triângulos, de tal modo que os ângulos internos dos vértices correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Nós utilizaremos a notação à esquerda com til para denotar que os triângulos ABC e DEF são semelhantes. A relação til é a relação de semelhança entre os triângulos. Insisto que, quando dois triângulos são semelhantes, os ângulos correspondentes são congruentes e, consequentemente, possuem a mesma medida. Para os lados, não. Para os lados, basta que sejam proporcionais, e o número real k é a razão de semelhança entre os triângulos. Algumas vezes, esta relação de semelhança, este número k, também é chamado de razão de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade e ainda constante de semelhança. É imediato nós observarmos o seguinte: se k for igual a 2, isto significa que cada lado do triângulo ABC tem o dobro do comprimento do correspondente lado no triângulo DEF. Os lados correspondentes muitas vezes também são chamados de lados homólogos e os ângulos correspondentes de ângulos homólogos. Insistindo um pouquinho na razão de semelhança 2, nós temos que AB tem o dobro do comprimento do lado DE, AC tem o dobro do comprimento do lado DF e, claro, BC é o dobro de EF. Note também que, neste caso, é claro que os lados do triângulo DEF têm metade do comprimento dos lados do triângulo ABC. E, portanto, os triângulos DEF e ABC são semelhantes com razão de semelhança meio, isto é, 1/2. A moral da história é que se nós invertermos a comparação dos triângulos, então nós também devemos inverter a razão de semelhança entre os triângulos. Agora, note que, se k for igual a 1, então os triângulos ABC e DEF são congruentes, pois há uma correspondência biunívoca entre os vértices e tanto os ângulos internos quanto os lados correspondentes são congruentes. De fato, se k é igual a 1, então AB é igual a DE, AC é igual a DF e BC é igual a EF. Isso nos permite afirmar que a congruência de triângulos é um caso particular da semelhança de triângulos. E,
de modo sinônimo que a semelhança de triângulos é uma generalização da congruência. Como nós já temos uma certa familiaridade com a congruência de triângulos, penso que pode ser elucidativo compararmos a nova noção de semelhança com a nossa velha conhecida, a noção de congruência de triângulos. Vamos começar a fazer isto. Dados dois triângulos, há pelo menos duas comparações que podemos estabelecer entre eles. Ou os triângulos são congruentes, ou os triângulos são semelhantes. Um parênteses rápido aqui. Claro, esta classificação não é exaustiva. Pode ser que triângulos não sejam nem congruentes, nem semelhantes. Mas como o tema do nosso vídeo é semelhança, e como já estudamos a noção de congruência, nós vamos nos ater, neste momento, apenas com as classificações presentes em tela. Nós vimos que, quando dizemos que dois triângulos são congruentes, queremos expressar que tais triângulos possuem a mesma forma e as mesmas dimensões. Isto significa que podemos refletir, rotacionar e transladar um triângulo sem deformá-lo até fazê-lo coincidir com um outro triângulo. Esta noção de não deformação por rotação, translação e reflexão é capturada de modo preciso pelo conceito geométrico de isometria. Neste curso, nós já vimos e já justificamos como construir os triângulos congruentes ABC e A'B'C'. A ideia aqui é que o triângulo A'BC coincide com o triângulo ABC através de uma reflexão pela reta suporte do lado BC. Consequentemente, há uma correspondência biunívoca entre os vértices dos triângulos, de tal modo que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são congruentes. Estamos agora em condições de, em certo sentido, enfraquecer a noção de congruência em favor da noção de semelhança. Quando dois triângulos são semelhantes, eles possuem a mesma forma, mas não necessariamente as mesmas dimensões. Isto significa que nós podemos refletir, rotacionar, transladar e dilatar um triângulo até fazê-lo coincidir com um outro triângulo. Essas noções de rotação, translação, reflexão e dilatação são capturadas de modo preciso pelo conceito geométrico de homotetia. Ótimo! Neste momento, então, é muito razoável que a gente se faça a seguinte pergunta: existem mesmo triângulos semelhantes? Esta pergunta faz sentido, pois, no contexto deste nosso curso, os triângulos congruentes surgiram de modo natural como resultado de um processo de construção com régua e compasso de um triângulo com lados de comprimento específico. Será que o mesmo pode ser dito da noção de semelhança? Há um modo natural através do qual nós podemos obter triângulos semelhantes? A resposta é sim. Dado um triângulo ABC qualquer, se tomarmos um ponto D no lado AB e traçarmos a reta paralela ao lado BC, de tal sorte que o ponto E é a intersecção dos segmentos AC e a reta R, podemos afirmar que os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Antes de prosseguirmos, duas observações. A primeira é que não basta eu afirmar que estes triângulos são semelhantes. É preciso provar, é preciso argumentar que eles realmente são triângulos semelhantes. Por definição, isto significa verificar que os ângulos D e B são congruentes, assim como os ângulos C e E. Além disto,
é preciso verificar que os lados correspondentes são proporcionais. A segunda observação é que esta verificação será sim feita neste curso, mas não neste vídeo. O resultado que estabelece as proporções entre os lados é muitas vezes chamado de teorema fundamental da proporcionalidade, e ele pode ser visto como uma consequência direta do teorema de Tales. No próximo vídeo desta série, nós iremos fazer esta verificação. Antes, nós iremos discutir alguns outros temas ligados à semelhança de triângulos. Por exemplo, quando nós estudamos a congruência de triângulos, nós comentamos que se dois triângulos são congruentes, então os seus perímetros são congruentes, assim como todos os elementos lineares correspondentes aos dois triângulos. Algo análogo vale para a noção de semelhança. Vamos verificar o seguinte, que se nós tivermos dois triângulos semelhantes, então os perímetros destes triângulos também são proporcionais. Para isso, vamos considerar dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, de tal modo que estes dois triângulos são, nesta ordem, semelhantes. Isto significa dizer, por definição de semelhança, que os ângulos correspondentes são congruentes e que os lados correspondentes ou os lados homólogos são proporcionais. A partir disto, o que nós queremos verificar é que os perímetros são proporcionais. E uma maneira de expressarmos isto é verificando que se somarmos os comprimentos dos lados do triângulo ABC e dividirmos pela soma dos comprimentos dos lados do triângulo DEF, esta divisão vai ser igual à constante de proporcionalidade dos triângulos. Tem um pequeno typo em tela, a última parcela, né, do denominador é FD, não FA, como está escrito. Já já eu arrumo isto. Pois muito bem, como que nós podemos verificar esta afirmação que nós queremos? Podemos partir da proporcionalidade. Observe que do fato dos triângulos serem semelhantes, nós temos a relação de proporcionalidade, as igualdades denotadas ali pelo asterisco, e, portanto, AB é igual a K vezes DE. De fato, se valem todas aquelas igualdades, podemos apagar todas as que não interessam para a gente, e ficamos que AB sobre DE é igual a K. Consequentemente, multiplicando ambos os lados por DE, afinal de contas, DE é lado de um triângulo, não é nulo, nós temos que AB é igual a K vezes DE. A mesma coisa pode ser feita com relação a AC, apague as igualdades que não interessam, e nós temos que AC é igual a K vezes DF e BC é igual a K vezes EF. Portanto, nós podemos afirmar o seguinte, que aquela razão que nós queremos determinar, ela pode ser reescrita trocando CA por AC. Afinal de contas, o segmento de extremidades A e C tem o mesmo comprimento do segmento de extremidades C e A. A mesma coisa pode ser dita com relação a FD e DF. Ótimo, podemos agora trocar AB, BC e AC pela expressão que acabamos de encontrar envolvendo K e os lados do triângulo DEF. Podemos, por fim, colocar K em evidência e uma vez que estas somas não são nulas, nós podemos simplificar o numerador com o denominador. Deste modo, chegamos ao resultado que gostaríamos. Verificamos que, de fato, a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança dos triângulos. Observe que, do argumento apresentado, a razão entre os perímetros dos triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança dos triângulos. E isto pode ser generalizado.
a razão entre as medianas homólogas de triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança entre os triângulos. De mesmo modo, a razão entre as alturas homólogas de triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança dos triângulos. O mesmo valendo para as bissetrizes, mediatrizes e qualquer outro elemento linear que você queira. No fundo, nós temos que a razão de semelhança entre dois elementos lineares homólogos de triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança entre os triângulos. Ótimo. Perceba que tudo o que foi dito até o momento partiu do pressuposto de que dois triângulos são semelhantes. Uma pergunta muito razoável de se fazer nesse momento é: quais são as condições mínimas que garantem a semelhança de triângulos? Dito de outro modo, como que nós podemos verificar que dois triângulos são, de fato, semelhantes? Uma maneira de respondermos a esta pergunta é através da definição de semelhança de triângulos. Se temos dois triângulos A, B, C e D, E, F e queremos verificar que esses dois triângulos são semelhantes, precisamos então verificar 6 condições. Precisamos verificar a congruência dos ângulos correspondentes e a proporcionalidade dos lados homólogos, a proporcionalidade dos lados correspondentes. Claro, verificar 6 condições pode ser, em alguns casos, muito trabalhoso. Este trabalho pode ser simplificado pelos critérios ou casos de semelhança, que nos permitem concluir que dois triângulos são semelhantes de modo muito mais simples. Em vez de olharmos para 6 condições, basta olharmos para 3, em alguns casos apenas para 2 condições, para concluirmos que os triângulos envolvidos são, de fato, semelhantes. Um primeiro critério de semelhança bastante empregado, bastante útil, é aquele conhecido como critério ângulo-ângulo, abreviado por critério AA. Este critério estabelece que, se dois triângulos têm 2 pares de ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Deixe-me tentar elucidar isto. Observe a tela do lado direito. Dados 2 triângulos, se nós conseguirmos verificar que os ângulos marcados com os mesmos símbolos são congruentes, então nós podemos atribuir nomes aos vértices, por exemplo, PQR, XYU, de tal modo que os ângulos P e Y são congruentes, assim como Q e U. Se nós tivermos esta condição, se nós tivermos verificado estas 2 congruências, nós estamos então autorizados pelo critério de semelhança ângulo-ângulo a afirmar que os triângulos PQR e YUX são triângulos semelhantes. Veja que, da congruência de 2 ângulos, nós concluímos a semelhança dos triângulos. Não são 2 ângulos quaisquer, são 2 ângulos que são postos em correspondência de acordo com a nomenclatura, com os nomes que nós atribuímos aos vértices. É sempre importante a gente lembrar que tem que haver uma correspondência entre os vértices para falarmos da semelhança de triângulos. Observe então que, agora que sabemos que esses 2 triângulos são semelhantes, podemos afirmar a proporcionalidade dos lados envolvidos. A partir desse critério, verificado que 2 ângulos correspondentes são congruentes, nós concluímos a proporcionalidade entre os lados e, claro, concluímos também a congruência entre o terceiro ângulo, a congruência entre os ângulos R e X. Isto nos permite simplificar demais o trabalho. Antes de eu apresentar o próximo critério de congruência, uma observação rápida. Ângulo-ângulo não é um critério de congruência de triângulos.
Esse era um dos problemas presentes na lista, argumentar que ângulo-ângulo não é caso de congruência, mas estou afirmando que ângulo-ângulo é caso de semelhança. É claro que nesse momento você vai dizer, olha, Edgar, não basta apenas você dizer que dois ângulos congruentes implicam na semelhança dos triângulos envolvidos. É preciso argumentar, é preciso me convencer, é preciso provar que este é o caso. Isto será feito no próximo vídeo desta série. Ótimo, deixe-me limpar a tela aqui e aproveitar os mesmos dois triângulos para apresentar o critério lado, ângulo, lado. Este critério estabelece o seguinte: se você tiver ângulos congruentes entre lados proporcionais, você está autorizado, você está autorizada a afirmar que os triângulos são semelhantes. Olha o que eu estou afirmando. Se nós nomearmos os vértices do triângulo de tal modo que nós temos que o segmento RS é proporcional ao segmento AC com relação de proporcionalidade K, nós tivermos que o ângulo R é congruente ao ângulo A e tivermos a proporcionalidade se manifestando entre os lados RT e AC, nós estamos autorizados e autorizadas a concluir a semelhança dos dois triângulos a partir do caso de semelhança lado, ângulo, lado. Observe que o A no nosso mnemônico está entre os dois L's para nos lembrar que os ângulos congruentes devem estar entre os lados proporcionais. Observe com bastante atenção os dois desenhos, as duas representações dos triângulos no canto superior direito e observe com bastante atenção como eu escrevi a implicação. De lados proporcionais e ângulo entre os lados proporcionais congruentes, nós concluímos a semelhança entre os triângulos. Isso nos permite afirmar, consequentemente, que os ângulos S e C são congruentes, assim como os ângulos T e B, bem como a proporcionalidade entre os lados TS e BC. O último comentário antes de eu apresentar mais um caso de semelhança é que o caso lado, ângulo, lado vale tanto para a congruência quanto para a semelhança de triângulos. Ótimo, se este caso vale tanto para a semelhança quanto para a congruência, qual é um caso que foi apresentado para congruência e não foi comentado ainda? Exato, o caso de congruência lado, lado, lado. Ele também vale para a semelhança de triângulos. Isto significa dizer que, se nós tivermos dois triângulos, tais que nós verificamos que cada lado de um triângulo é proporcional a um lado do outro triângulo, com a mesma razão de proporcionalidade K, então nós podemos afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Se os dois triângulos são semelhantes, nós podemos, portanto, afirmar a congruência entre os ângulos correspondentes. Observe com isto que lado, lado, lado é tanto um caso de congruência de triângulos quanto um caso de semelhança de triângulos. Nesse momento, talvez você se pergunte, mas e aquele caso ângulo, lado, ângulo, Edgar? Valia para congruência. Ângulo, lado, ângulo, vale aqui para a semelhança? A resposta é claro que sim. O primeiro caso estabelece que se nós tivermos dois ângulos correspondentes congruentes entre os triângulos, nós podemos asseverar a semelhança dos triângulos. Se nós temos ângulo, lado, ângulo, nós temos os ângulos, portanto, os triângulos são semelhantes. Beleza? Ótimo, excelente. Precisamos então agora verificar que esses critérios, de fato, são consequência de todos os resultados anteriores que nós discutimos sobre geometria plana e não uma afirmação que eu estou fazendo e que eu espero que vocês acreditem. Nós faremos isto no próximo vídeo. Nós verificaremos
que, de fato, estes critérios são suficientes para implicar a semelhança dos triângulos. Verificadas duas condições no caso ângulo-ângulo, ou verificadas três condições no caso lado-lado-lado e lado-ângulo-lado, nós podemos concluir todas as 6 condições presentes na definição de semelhança de triângulos. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, escreva na área de comentários do vídeo. E caso goste do nosso canal e tenha a possibilidade, considere se tornar membro do canal Ad Infinito. Um forte abraço, até a próxima e